O Jair Renan tem retardo. O Carlos também. Aumentar as penas, matar ou prender. Eu realmente fundei o maior movimento político do Brasil. E provavelmente de toda a América Latina hoje, que é o MBL. Eu espero, Ricardo, não, como é que sua vida tenha sido uma merda depois disso, cara. Procura algo melhor, de verdade. Já que você não foi na minha. Vai ser difícil achar. Você ia dar o truque nos policiais na hora lá, os caras pegaram 30 mil, e aí? Eu ia tirar uma foto do Renan com a minha viola. E essa integridade eu tento manter na gente, no MBL. Ah, vocês vão cancelar a gente por isso, então eu vou falar disso. A gente quer o cancelamento, vem cancelamento. Como é que luta contra isso aí na sua visão? Fazendo o que eu tô fazendo agora, mandando tomar. Você acha que você é parecido com o Milei nesse aspecto? No episódio de hoje, o The News passa 24 horas com o Renan Santos, presidente do Partido Missão e pré-candidato à presidência da República. Ele é o nome que mais cresce nas redes sociais atualmente, liderando o engajamento percentual em plataformas como TikTok e atraindo em massa o eleitorado jovem e a geração Z. Cofundador do MBL, Renan construiu sua trajetória na mobilização digital e nas ruas, sendo um dos principais artífices das manifestações que redefiniram a política brasileira da última década, incluindo o impeachment de Dilma Rousseff. Diferente de outras lideranças da direita, ele seguiu uma linha de total independência em 2022, quando recomendou abertamente a anulação de voto no segundo turno das eleições presidenciais por rejeitar tanto o PT quanto o bolsonarismo. Agora, no comando do recém-criado Partido Missão, ele tenta converter sua força digital em votos, apresentando uma proposta de oposição focada no combate ao crime organizado e em reformas estruturais profundas. Esse é mais um episódio da série especial do The News, de 24 horas acompanhando os pré-candidatos à presidência da República. Com vocês, Renan Santos. Legal, legal. Chegou o momento que a gente faz agora, que vocês chamaram de sabatina com os pré-candidatos. Então, Renan está aqui, a gente vai começar com a seguinte pergunta. Primeiros 100 dias, ou se quiser reduzir, se achar que 100 é muito, os primeiros 30, o que você vai fazer, se for eleito? Eu começo antes dos 30 começarem. O que eu vou fazer na transição? O que é a PEC da transição? Eu vou pegar a PEC do deputado Kim Kataguiri, que faz uma reforma fiscal, e no período de transição eu preciso passar ela. Preciso passar ela urgente. A PEC da reforma fiscal, que inclusive deve ter passado no nosso episódio, foi discutida hoje no almoço, os detalhes dela. E essa PEC ela já vai endereçar a questão fiscal brasileira para poder começar entregando não só aos investidores, mas ao povo brasileiro, uma questão de previsibilidade sobre as contas públicas brasileiras para diminuir a curva da dívida e a questão dos juros. Com base Primeira nisso, medida. essa primeira medida ainda na transição, antes de assumir, antes de sentar na cadeira. Sento na cadeira no dia 5 de janeiro, segurança pública. Foco total em destruir as fortalezas do crime organizado nos principais estados onde eles avançaram muito, especialmente no Ceará, que é um estado que avançou demais, na Bahia, que teve muito avanço, e naturalmente no Rio de Janeiro. Outros pontos estratégicos já dá para fazer operação junto com o governo federal. Porto de Santos, Baixada Santista, em São Paulo, onde há o escoamento da produção internacional da droga que passa pela rota bioceânica. E com base nisso, devolver o brasileiro para o próprio território. Passando junto a alteração nas leis penais, nas leis de processo penal, e trazer o que a gente chama de direito penal do inimigo, que vai qualificar as organizações criminosas, as facções, os cartéis, chamem como preferir, como organizações anômalas, como inimigo, onde os direitos e prerrogativas individuais desses membros dessas facções serão relativizados. Eles vão perder essas prerrogativas porque eles estão em permanente cometimento de crime e não reconhecimento do Estado brasileiro, que é basicamente como se fosse qualificar eles como terroristas. Com base nesse novo arcabouço e nessa ação, a gente começa a devolver para os brasileiros, e aí a gente fala, bom, começamos o governo, porque conta pública garantida no médio prazo e retomada do território. No primeiro ano de mandato, só para fazer uma extrapolação, com certeza a gente vai atrair investidores, o Brasil começa a entrar num clima de otimismo e, paralelamente, a gente vai diminuir muito a taxa de homicídios, a taxa de roubos e furtos, o Brasil vai começar a sentir ali, opa, tem alguma coisa nova lá. E aí o grande jogo começa, que é o enfrentamento que eu falo, que é o centrão. Segurança pública, então, resolve com esse tratamento das facções como terroristas. Na sua visão, esse é o principal. Não só, mas também. Porque também, eu vou dar um exemplo, eu posso tratar o PCC quanto eu quiser como terrorista, mas se o PCC continuar operando usando empresas no mercado financeiro, operando com título podre para cá e para lá, como eles fizeram, inclusive, numa sobreposição com o Banco Master. A Reag foi isso, a Reag operou Master junto com os demais, se não utilizar COAF e os sistemas de inteligência, eu também não pego o PCC. Eu sempre falo, existem dois modelos de ocupação política por parte do crime organizado. A ocupação horizontal, que é a que o Comando Vermelho faz, ocupa o nosso território, e a vertical, que é institucional, o PCC faz. Ocupa Ministério Público, ocupa prefeituras, ocupa polícia, ocupa mercado financeiro. Ambas têm estratégias diferentes para executar. STF. No começo do mandato, sim, eu quero saber como é que vai ser a reação do STF a essas medidas que nós vamos adotar. Minha primeira questão com o STF é essa. Porque naturalmente é um enfrentamento a ser feito pelo parlamento, especialmente o Senado, com relação a tudo que a gente está vendo agora com relação ao Banco Master. E a resposta que eu estou dando agora, ela ainda vai ser qualificada pela delação do Vorcaro. A delação do Vorcaro vai nos dar o tamanho, vamos dizer, da evolução desse câncer que foi o envolvimento do STF no Master. E aí, com base nisso, a gente vai poder olhar e quais medidas nós vamos poder agir junto com o Congresso para fazer o enfrentamento. E falar em impeachment de ministro Supremo tem que estar na pauta do dia. Paralelamente, só que eu não quero que esqueçam, paralelamente a isso, eu quero saber assim, se vai aparecer um ministro do STF com base numa ação que o PSOL vai entrar, querendo impedir que eu faça as operações, então logo assuma a presidência. Como assim? O PSOL pode entrar com uma ação dizendo que eu estou violando direitos humanos ao usar o direito penal do inimigo para pegar o Comando Vermelho no treinado da favela, e pode vir uma decisão monocrática de um ministro do STF falando, não vai fazer, Renan, pare já a operação. E eu não vou cumprir essa decisão. Se essa decisão vier, com base, sim, estou colocando aquela região no estado de defesa, o estado de defesa foi aprovado pelo Congresso Nacional, estou no estrito cumprimento da Constituição Nacional, se vier uma decisão que passe por cima disso, a decisão não pode ser cumprida. O que você tira, mudando um pouquinho, mas ainda falando de projeto primeiro ano, vamos dizer, o que você tira de isso aqui foi bom no governo Bolsonaro, eu vou replicar, eu vou manter, isso aqui foi bom no governo Lula, eu vou replicar, eu vou manter? A melhor coisa do governo Bolsonaro que foi feito, teve um marco de saneamento, algumas parcerias público-privadas na área de ferrovia, isso andou no governo Bolsonaro, isso era uma agenda de Brasil que tinha, assim como
A reforma da Previdência, que é uma agenda que já vinha do governo anterior, passou ali durante o governo Bolsonaro. Talvez a melhor ideia do governo Bolsonaro, que foi uma ideia de difusão dos municípios, que eu levo à frente, ela não foi sequer, vamos dizer, alvo de discussões por parte do Bolsonaro e o time dele, mas foi uma ideia boa que surgiu no governo dele. Do governo do Lula, a ideia de proibir redes sociais para jovens de determinada idade, proibir celulares em sala de aula, que é uma discussão que eles trouxeram, eu acho que isso faz bastante sentido. Como é que o Renan quer contar para os pais dele, na hora que ele sair da presidência, se ele for presidente? O que você quer contar? Ligar para seu pai e falar, pai, Pai, eu consegui colocar o nome na história como alguém que encaminhou o Brasil para ser, que era sempre meu plano, uma das 5 maiores nações do mundo. E nada menos do que isso. Ser apenas um administrador é muito pouco, eu quero ser um reformador. Eu quero pegar um Brasil que estava indo para essa direção e colocar nessa direção aqui. É um redirecionamento até ideológico da nação, enquanto imaginação. E fazer isso, né, resolver a questão econômica, destruir as facções, e o que significa isso? E hoje, né, ligando para o pai, e hoje o Brasil está agora com uma força conjunta com o Peru, com a Colômbia, destruindo o crime organizado na América do Sul inteira. Não está precisando vir o Trump fazer isso. Muito pelo contrário, acabei de fazer uma parceria com o novo governo americano, e a gente está fazendo agora armas em conjunto com os americanos, em solo brasileiros, nas terras raras. Uma das coisas que a gente percebe quando a gente vê MBL, né, é as pessoas falando que vocês são muito idealistas. Como é que você enxerga isso? Não é muito distante do que é? Não, na verdade não. A gente é prático, senão a gente não teria projeto que seria aprovado. Se a gente ficasse num idealismo distante da concretude, da realidade, a gente não faria coisas concretas. O MBL fez coisas concretas, começar pelo impeachment da Dilma. Depois, pelos inúmeros projetos de lei aprovados pelos vereadores e deputados estaduais e federais que fizeram parte do nosso quadro. Se o Kim fosse apenas idealista, por exemplo, ele não seria um dos deputados mais produtivos. Ele aprova os projetos dele, ele aprova relatórios, então as realizações são materiais. E a última de todas é a montagem do partido. Tem coisa mais prática do que isso? Então a gente entrega coisas concretas. Só que a gente não elimina esse elemento idealista. Porque se você eliminar a sua capacidade de imaginar, de sonhar, você não serve para nada. Você vira um celular sem um aplicativo, né? É isso, é só uma casca. Pegando o gancho do idealismo, que acho que vem muito da crítica eles não se juntam, não aceitam a ideia de juntar a direita para acabar com a esquerda. Então essa crítica talvez venha de parte até da direita mais bolsonarista. Invertendo a pergunta comum, porque o comum é perguntar, e por muito tempo foi, né? Por que vocês não apoiam o Bolsonaro? E o contrário, se num cenário hipotético, Flávio falasse, quisesse de alguma maneira ou por algum contexto, apoiar o Missão, não, talvez nessa ou em futuras, qual seria essa reação? Pode apoiar, é o mínimo que ele faz, se for uma pessoa decente, pode apoiar. Normal. Assim, é negativo? Uma coisa não, assim, apoio, tirando assim, um apoio em que ele tenha, uma pessoa que é maculada por vícios, tenha a capacidade de ter poder sobre as nossas ações, o apoio apenas. Se agora você falar assim, eu vou apoiar, mas em troca eu quero tocar isso e aquilo, talvez não valha a pena. Então, seria vice dele? Jamais. Assim, essa pergunta é boa, porque essa discussão é sobre, no fundo, liderança. Quem tem que ter a liderança da direita? Eu posso fazer uma comparação. O MBL, em grande medida, liderou a direita brasileira entre 15 até 17. 15, 16, 17. Nesse período nós fizemos o impeachment da Dilma, organizamos as ruas para apoiar a Lava Jato e prender o Lula, e apoiamos reformas como a reforma trabalhista, que incluía dentro de si aquele fim do financiamento aos sindicatos, o fim do imposto sindical. O MBL participou exatamente de todos esses temas. Ou seja, enquanto o MBL liderou a direita vencia. Bolsonaro ganha a eleição, daí a direita só perdeu, só brigas estúpidas, só, vamos dizer, comportamentos praticamente de seita. Então, e paralelamente, vejam, para vocês entenderem como funciona a política. O Kim, quando viu uma pauta razoável do governo Bolsonaro, ele votava a favor. Muitas vezes, na verdade, ele deve ter votado favorável a projetos que vinham do governo, mais vezes que ele votou contra. Então, no Congresso, votava a favor. Mesma coisa aconteceria no governo nosso, eles votariam também. Agora, a disputa não é sobre quem vota junto ali, é sobre quem lidera esse processo. Eu não acredito na liderança do Bolsonaro. Sob a liderança da família Bolsonaro, a direita brasileira só perdeu. E sob a nossa liderança, ela só ganhou. E por quê? Nós somos pessoas melhores e mais capacitadas. Eles são pessoas que, do ponto de vista moral, são frágeis e do ponto de vista intelectual, eles são frágeis. E eu quero demonstrar isso, porque a gente agora tem um partido e o partido permite que a gente coloque uma candidatura para que as pessoas possam comparar. Posso puxar as perguntas da Por audiência? favor. A gente tem a gente selecionou entre as perguntas Pode uma ser as positiva ácidas. E uma negativa, uma ácida. Qual que você prefere antes? Quero só as ácidas, se quiser. Só as ácidas. O formulário era escolher o pré-candidato e botava a pergunta embaixo. Então a pessoa marcou Renan Santos e escreveu: esse sujeito não passa nenhuma credibilidade. É um completo lunático e desleixado. Tentando decifrar aqui. Basta olhar para ele. Só grita, 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 faz barulho. Todo mundo é ruim, só eu sou bom. O que ele fez além de fundar um movimento? Movimento entre aspas. Bom, essa é a pergunta. Bom, aparentemente você teve dificuldades em entender o texto dele, o que mostra que o desleixo talvez dele seja com a própria língua portuguesa do nosso amigo leitor, né? Já para dar uma cutucada nele, mas o que eu posso colocar para ele de maneira tranquila? Olha, se ele acha que eu sou desleixado e quer julgar pelos meus resultados, dado que ele acha que eu não fiz nada, eu posso fazer uma lista de coisas que eu fiz. Eu realmente fundei o maior movimento político do Brasil, e provavelmente de toda a América Latina hoje, que é o MBL. Eu também fui responsável pelo impeachment da Dilma, não só organizando as manifestações, mas também no Congresso Nacional. Basta checar os livros publicados pelos nossos inimigos. Pergunte ao PT o que ele acha sobre o MBL. Ele vai falar que o MBL foi financiado pelos Estados Unidos para fazer o impeachment. Eu também liderei as manifestações pela prisão do Lula. Também fui responsável durante o impeachment de Dilma por ser vice-presidente do comitê do impeachment. Isso é formal, é só perguntar para os envolvidos. O Mendonça Filho, que era o presidente do comitê do impeachment. Eu fundei a segunda maior revista de política, cultura e arte do Brasil, só atrás da revista Piauí, número de assinantes, que é a revista Valete. Eu já elegi dezenas de parlamentares ao redor do Brasil inteiro. Eu fundei um partido político. Eu fundei uma rede social, que é a Valete Plus, autossustentável de produção de ideias. Eu criei a maior academia de novas lideranças políticas do Brasil, que é a Academia MBL.
E assim, eu poderia falar de outros feitos em outras áreas, mas isso me qualifica bastante a ser uma liderança política. Tem livros no plural publicados, artigos, muitos no plural publicados. Fiz e nem quis completar, por razões pessoais, completaria com toda tranquilidade a faculdade de Direito mais difícil de passar no Brasil. Então, não acho isso coisa de uma pessoa desleixada em nenhuma medida, acho coisa de uma pessoa criativa, trabalhadora e idealista. E ele deveria comparar esses feitos com os feitos fáceis dos ídolos dele, que já imagino quem sejam. Boa. Bom, então agora um pouco mais leve. Eu vou resumir aqui. Mas a pessoa elogia, fala que realmente você é o único que discute ideias, vou dar uma encurtada. Mas a pergunta é basicamente, me parece que a pessoa tem receio do movimento depender do Renan, do MBL e do Partido Missão. O que o Renan enxerga sobre isso? De depender do movimento, ter uma dependência do Renan e futuramente acabar quando não tiver mais Renan. É um problema mesmo. É um problema. Uma boa pergunta. Eu já pensei nisso várias vezes. Eu sempre gostei de ficar nos bastidores para justamente eu poder tocar esse trabalho de maestro de uma orquestra e ter os solistas, o Kim, o Arthur, o pessoal lá na frente. E agora eu fui colocado não só como maestro, mas como solista, né? Eu tenho que fazer as duas coisas. E eu toco a revista e tal. Existe uma Renan dependência, que é o natural, assim, vamos supor, uma startup é fundada, e aí o criador dela tem um vínculo quase, né, o CPF vira o CNPJ dessa empresa. Isso acontece, isso é normal. A beleza é se essa empresa consegue sobreviver a ele. A gente viu um caso recente da Apple, que acho que é uma empresa das mais autorais do mundo. A Apple era o Steve Jobs. Quando o Steve Jobs saiu lá nos anos 80, a Apple quase quebrou e quando ele volta ela se tornou um monstro. Pois bem, ele morreu e aí entrou o Tim Cook e a Apple continuou crescendo, talvez não com a mesma inventividade, mas com uma capacidade de gestão monumental. Então a Apple passou por isso. Eu quero construir uma empresa que saia desse ciclo. Eu não sei se eu vou me estender muito, essa é um tipo de pergunta bem interessante. Lá em Roma, né, quando Roma foi fundada, mitologicamente, mas a gente vai fingir que foi verdade, porque eu gosto de criar uns mitos, Roma foi fundada por Rômulo. Né, e o Rômulo era um guerreiro meio caótico, tinha o irmão dele, teve a briga, Rômulo e Remo, etc. E ele funda Roma com seu bando de guerreiros e tal. Então, o primeiro, né, o fundador número 1 é sempre um cara que abre o espaço, que cria, que sabe ordenar o caos, mas ele próprio é caótico também. E aí o segundo, o número 2, a pessoa que vem logo em seguida é uma pessoa ordenadora. Em Roma foi o Numa. O Numa foi o cara que estabeleceu as leis e os ritos em Roma. O Numa foi uma espécie de rei religioso, um rei legislador. Então ele tem uma espécie de um modelo. O primeiro é um criador e o segundo é um ordenador. Na Apple, o Steve Jobs, criador, e o Tim Cook, ordenador. Eu acho que isso vai acontecer com a gente, que acho que em toda organização saudável você tem um cara que traz, né, com um poder criativo muito grande, uma inovação, e depois vem um ordenador. E aí depois vai precisar de um cara que seja mais ou menos uma síntese logo em seguida. Aí depois aquilo pode envelhecer, você vai precisar de um cara que revolucione aquele organismo. É isso, uma espécie de tensão entre modelos de personalidade. Então eu acho natural que seja uma pessoa com uma personalidade para fundar um grupo como o MBL, e é natural que uma pessoa com uma personalidade diferente um dia me suceda. Esse organizador, você enxerga alguém já do movimento? Dá pra dizer que é o Kim? Ou... O Kim tem uma característica que ela é muito diferente da minha, né? Eu e o Kim somos profundamente diferentes no trato, no jeito, nos métodos, nas disciplinas. Então, dá pra dizer que o Kim ele seria esse elemento. Tanto que o Kim adora leis, ele é estável, ele é, creio eu, por mais que ele vai ficar bravo com eu falar, ele é bem menos criativo do que eu, ele acha que ele é muito criativo com os animes dele, mas ele não é. Eu acho que pode ser, acho que a dupla Kim e Renan é claramente uma dupla que faz sentido nesse dualismo de ordem e causa aí. O quanto você enxerga o MBL realmente na direita, o quanto você vai conseguir governar fora do centrão? Porque me parece que estão mais próximos do centro-direita do que direita-direita. Eu não sei porque assim, quando leem os nossos textos, né, vão ler a nossa revista, o pessoal da esquerda fica horrorizado, sabe que nós somos extremistas de direita. Eu não vejo o bolsonarismo como um movimento essencialmente de direita. Quando eu falo da aplicação de políticas públicas da parte deles, o bolsonarista, ele trabalha com chavões de direita. Adeus, família, Deus, eu sou nacionalista. Aí cadê o nacionalismo deles? É uma crítica válida porque eles não saem do chavão. Nós evitamos o chavão. Eu não vou ficar falando Deus, família e tal, mas eu tenho certeza que o enfrentamento ao modelo cultural hegemônico de esquerda que nós fazemos é bem mais efetivo que o dos bolsonaristas, que é só o berro. Sobre o pátria, o elemento pátria. Né? Qual é o nacionalismo do bolsonarismo? O Bolsonaro, quando ele perdeu a eleição, logo em seguida ele veio falar em ver com o Trump e os Estados Unidos organizarem uma base militar na Tríplice Fronteira. Não sei se chegaram a ver isso. E agora o Flávio Bolsonaro praticamente estava entregando as terras raras para os Estados Unidos. Isso não é um elemento nacionalista. Um elemento constituinte daquilo que a gente pode chamar de uma direita nacional. Nós temos uma visão completamente diferente sobre isso, sobre soberania nacional. Então, o que eu acho saindo dos chavões, muita gente vai ler o material que a gente faz e fala, nossa, um esquerdista fala, nossa, esses caras são perigosos, é uma direita muito perigosa, são extremistas. Mas na prática, indo para o campo estritamente prático, eu acho que a gente tem que sair dos chavões. E quando a gente fala em trabalhar a imaginação, eu falo em propor soluções que escapam desse dualismo. A reforma gerencial, a lei de responsabilidade gerencial que a gente quer fazer, que estabelece critérios objetivos de avaliação para prefeitos, então logo os prefeitos cumpram isso, eles podem concorrer à eleição, e se não cumprem, eles perdem o direito de tocar a sua própria reeleição. E também os critérios de desempenho geram uma pontuação que garante, aí sim, o fundo partidário eleitoral e não mais o número de deputados eleitos por um partido. A gente muda completamente a lógica da política brasileira. A pergunta é, isso é de direita ou isso é de esquerda? Eu não sei. Acho que isso só faz sentido. A China aplica nas províncias dela um modelo similar.
E a China é comunista. Isso é comunista ou isso é só, do ponto de vista gerencial, uma coisa mais inteligente? O Japão tem critérios similares nas administrações de municípios. O Japão não é comunista. O que é? Eu não sei, eu só sei que é uma bela ideia. Então, eu não vou me prender nisso. O Bolsonaro ter sido eleito em 2018 foi ruim para a direita do Brasil? Foi horrível. Foi horrível. Horrível, horrível, horrível. E eu acho que, conforme a gente vai se distanciando daquele momento, as pessoas vão poder fazer uma leitura histórica mais madura. Por quê? Eu até falei no começo. A direita chega ao poder sem estar pronta. Sem ter instituto de formação, sem ter material humano, sem ter partido, sem ter leitura sobre nada, sem ter pessoas para ocupar espaços no judiciário, sem ter bons deputados, sem ter um instituto que vai pesquisar sobre segurança pública, sem ter quais são as políticas ambientais que nós vamos ter para confrontar a esquerda, por exemplo. Ou simplesmente para executar um projeto dentro do IBAMA. Não tinha. Então, se fosse um homem muito inteligente no lugar do Bolsonaro, muito capaz, já seria muito problemático a chegada da direita ao poder. Já doeria muito. Mas ainda chegou com um cara que é especialmente ruim. E um cara que tinha uma visão muito simples das coisas. É um homem simples. É um homem que deixa cair a farofa na calça e acha bonito. E isso veio com preço. Foi um projeto muito personalista. E a direita só chegou, vamos ser justos, só chegou ao poder por causa de uma coisa chamada Operação Lava Jato. A base do poder da direita foi uma investigação que destruiu o sistema político brasileiro e destruiu o PT e colocou o Lula na cadeia. Sendo bem justo, isso gerou movimentos e ajudou a gente a organizar manifestações. Quando o cara chega no poder, ele tinha que entender que a Lava Jato tinha que ter sido preservada como uma ferramenta que está rolando paralelamente ao governo dele. O Moro não deveria ter sido chamado para o ministério e o Bolsonaro, de maneira alguma, deveria entregar para o STF as chaves para desmontar a Lava Jato. Ele fez isso nos 6 primeiros meses de mandato do governo dele. Quando ele perde a Lava Jato, ele entrega todos os poderes para o STF, devolve o Lula ao jogo, devolve o Centrão ao jogo. E aí você vê paulatinamente o STF se tornar uma super força, o Lula voltando a concorrer nas eleições e o Centrão tomando de assalto o governo dele. E aí o Lula Bolsonaro perde a eleição, ou seja, a gente segue o cenário que antes do Bolsonaro chegar ao poder, o Lula estava preso, pro cenário que o Lula é presidente da República. Como é que isso aconteceu tão rápido em 4 anos? A gente só culpar o sistema significa absolver o Bolsonaro dos erros dele, porque ele chegou ao poder com o Lula preso, uma operação que estava pegando naquele momento os membros do STF. Que é isso que estava acontecendo. No começo de 19, a Operação Lava Jato começou a chegar no calcanhar dos membros do STF. O problema é que naquela época, essa operação chegou também ao Flávio, que foi a Operação Furna da Onça, que em 2018 para 2019 alcançou o Flávio e os membros da Alerj. Todos os deputados, ou praticamente todos os deputados estaduais do Rio de Janeiro, faziam rachadinha. Isso incluiu o Flávio. Era um escândalo que todos faziam, era uma operação padrão de roubo de salário, crime de peculato. E o Bolsonaro entrou em pânico, porque isso envolvia o outro filho, Carlos, no município do Rio de Janeiro. E em última instância envolvia ele próprio, porque as pessoas estavam nos gabinetes do Jair também. E aí eu acho que ele entrou em pânico, viu que o filho poderia ser preso, entrou na paranoia e saiu entregando tudo pro STF para salvar o filho. E, cara, aí a história aconteceu. Então foi um erro colossal em todos os termos. Não dá pra culpar as pessoas. Eu votei nele no segundo turno. Não dá. Era ele ou o Haddad? Era ele. Ia colocar alguém no centrão e tava todo mundo muito empolgado. Sim, mas fazendo uma leitura histórica, ele destruiu tudo. Quem é a sua maior inspiração fora do governo daqui? Política e qual é? Pode ser política e fora dela também. Tem uma lista aí. Homens que mudaram a humanidade. O Alexandre, o grande Alexandre. Não de Moraes, pra quem tá assistindo, Alexandre o Grande, Alexandre da Macedônia. Um homem com coragem física, imaginação, espírito. Imagina você ser aluno de Aristóteles, você liderar um exército incrível, ser filho de um rei que já era incrível, que era o Filipe da Macedônia, liderar os exércitos, em termos literais, ele era o primeiro na cavalaria dele e ia no campo de batalha pelejar. Isso é uma loucura da gente imaginar hoje, conquistou todo mundo conhecido. Júlio César teve muito mais dificuldade para chegar ao poder do que o Alexandre. Ele foi um self-made man do ponto de vista político, sequestrado por pirata, aprendeu a virar general, criou a base do que foi o Império Romano depois. Ciro I da Pérsia, monstruoso. Napoleão, outra figura, talvez o último dos grandes líderes políticos da humanidade tenha sido Napoleão. Acho que a gente pode colocar aí. Napoleão foi uma coisa colossal que aconteceu. Aí fora disso, eu sempre dou como exemplo clássico o Bob Dylan. Por quê? Eu acho que boa parte das decisões que eu tomo são meio Bob Dylanianas. O Bob Dylan sempre manteve a integridade da obra artística dele inalterada. Ele nunca deixou mexer na integridade artística. Então, por exemplo, quando ele fazia músicas meio que eram de protesto, a esquerda americana é isso. Ele é o nosso herói. Não é Bob Dylan, não. Vai pro inferno. Eu deixo fazer minha música. Então ele era o ídolo da música folk. Aí ele, é rock que vocês não gostam? Aí ele foi pro rock. E foi cancelado à época e ele pouco se lixava. E essa integridade eu tento manter na gente, no MBL. Vocês vão cancelar a gente por isso? Então eu vou falar disso. A gente quer o cancelamento, vem cancelamento. Acho que isso é um sinal de independência muito bom. Ayrton Senna, meu herói de infância, às vezes eu também penso, por que o Senna faria nessas horas? Então, acho que são um conjunto de diferenças legais aí pra dizer. E governos lá de fora que você se inspira, assim, que você hoje vê recentes, vamos dizer, atuais ou da história recente aí? Atuais, cara, não dá pra fugir do Bukele. Eu acho que é o líder, Salvador. O líder político mais interessante do mundo hoje. Não dá pra fugir dele. Um que não é um líder político de agora, mas é um líder político moderno, Lee Kuan, de Singapura. Referência do Bukele, referência todo mundo tem que ler a biografia dele, todo mundo tem que ver o que ele fez em Singapura. E nós temos que fazer no Brasil o que ele fez em Singapura. Esse cara é o máximo, esse cara é brabo mesmo. Milei, temos que ver agora os frutos do trabalho dele, mas em termos de ação política tá praticamente perfeito, tá gabaritando. E não há grandes outras referências contemporâneas não, pra colocar comparando com esses caras aí. Que a gente fez a matemática pro Caiado, a gente fez mais cedo também, mas eu queria que você falasse um pouco do seu panorama
Jornada para a vitória. Desenha ela na sua cabeça. O que precisa acontecer? Já falei para todo mundo, eu me valho da pesquisa Atlas. É o instituto que eu levo a sério, eu acredito no método deles, o método de coleta pela internet. Ele antecipa tendências, ele trabalha com pessoas que já estão 2, 3 passos à frente em termos de engajamento e tomada de decisão eleitoral. Portanto, a Atlas tem uma capacidade de predição muito maior do que os outros institutos, e até por isso ela acertou agora a Hungria, acertou a Argentina, acertou Chile, acertou os Estados Unidos. Ela tem um desempenho melhor do que as outras. E eu também não confio em alguns institutos de pesquisa brasileiros que são compráveis, sendo bem claro, porque eu achava que não tinha. Eu não acredito na urna ser fraudada, mas instituto comprado eu vi como funciona. Então eu separo essas duas coisas pra gente não falar besteira. Então eu sigo a lógica da Atlas, e eu acho que na Atlas eu apareci em terceiro nas últimas pesquisas, e eu preciso crescer nesse terceiro lugar, e eu acho que já começa a vir uma coisa que é a regressão à média do voto feminino. Ou seja, os jovens homens que nos acompanham, eles vão começar a convencer as mulheres dos seus círculos, e aí essa mulher que hoje é um percentual muito pequeno, ela vai regredir a média, né, ou progredir a média aqui. E eu acho que isso já vai fazer eu subir bastante, e essa subida tem que ser uma subida que me faça ultrapassar os 10%. Então solidificar em terceiro, buscar até juros 10%, e quem buscar até juros 10%, diante de uma crise enorme que está acontecendo nos dois primeiros, essa pessoa vai ter uma vantagem muito grande em começar a roubar votos. Eu tenho uma vantagem que os outros não têm, que é roubar voto tanto do eleitor lulista quanto do eleitor bolsonarista. Por quê? Porque eu estou buscando voto entre os mais jovens e entre as pessoas que não estão presas nas discussões, na dicotomia entre o Lula é legal, o Bolsonaro é legal, eu odeio o Xandão, Eu vou no Maranhão, e quando eu falo do buraco na estrada, eu estou falando de um problema concreto na vida da pessoa, não importa se a pessoa votou em um nem outro. Então, tanto que tem um elemento que todo mundo deveria levar em consideração. Quando eu apareci bem nas pesquisas da Atlas, saiu uma matéria do Metrópolis falando o seguinte: Lula está preocupado que Renan está roubando seu voto entre os mais jovens. E aí saiu uma semana depois outra matéria do Metrópolis: equipe de Flávio discute avanço do Renan entre os mais jovens entre o seu eleitorado. Isso demonstra muito que eu estou roubando o voto dos dois. E isto me dá uma vantagem nesse crescimento. Você vê um cenário de segundo turno Renan e Flávio? Não duvido de um cenário, ainda mais se o Lula, a rejeição do Lula se mantém alta, as políticas sociais de compra de voto dele não dão certo, aí o Lula não pega no tranco e vê que uma derrota pode ser inevitável, ele lança outro candidato. Lançando outro candidato não pegando no tranco é completamente plausível. Especialmente porque alguém pode simplesmente roubar o voto deles no Nordeste. O estoque de votos do Lula no Nordeste não é tão óbvio como foi anteriormente, assim como não é tão óbvio o estoque de votos do Bolsonaro no Sul. Eu vi isso agora em Santa Catarina. Mas eu acho que não ficaria surpreso um cenário desses. Vamos lembrar, 2018, desculpa só interromper, 2018, até o Haddad lançar, nós estávamos no cenário de Bolsonaro e Ciro no segundo turno. E poderia não ser o Ciro, poderia ser o nome da direita. Falavam que poderia ser Bolsonaro e Alckmin no segundo turno. Então, a época o Haddad subiu, mas o Haddad ultrapassou todo mundo lá para agosto, meio pro fim de agosto. Seu principal adversário é o Zema? Não, meu principal adversário é o meu desconhecimento. O Zema não é um adversário. O Zema, ele corre por outra raia. O Zema, ele quer ser o segundo voto da família Bolsonaro, e depois eu acho que ele quer ser candidato do bolsonarismo. Se o Zema tivesse uma candidatura apoiada pelo próprio partido, eu poderia falar, ele vai disputar isso. Mas o partido apoia o Flávio. O candidato ao governo deles do Maranhão falou que apoia o Flávio. O candidato ao governo do Rio, que é o André Marinho, apoia o Flávio. Tirou foto com o Flávio. A primeira coisa que fez foi tirar foto com o Flávio. Os candidatos a deputado no Paraná, todos fazem campanha pelo Flávio. Chiquinho, etc. Marcel Van Hatten nem se fala, é mais bolsonarista do que os Bolsonaro. Em São Paulo estão meio rachados. Cadê o partido? Como é? O partido tá com ele? Ele tem um partido apoiando ele? Ou eles apoiam o Bolsonaro porque, no fundo, eles querem ganhar eleições para deputado e passar a causa de barreira, puxando o saco do Bolsonaro? Então, primeiro, ele tem partido de verdade ao redor dele. Segundo, a estratégia dele é sobre ser o Zema ou sobre ser o número 2 do bolsonarismo? Essa é a dúvida. Eu jogo um jogo tão diferente do dele, tão completamente diferente, que eu não coloco como concorrente. São jogos, estratégias distintas. Eu vejo ele tão distante de mim quanto eu vejo o Flávio e o Lula. Eles estão indo para um caminho, eu estou indo para um caminho que eles ainda não captaram. Maravilha. Mais duas aqui pra gente fechar. O que Renan sonha além da política? O que você quer na vida, assim? Ou o que você quer além da faixa? Assim, em qualquer coisa eu queria ter um impacto que orgulhasse as pessoas que eu gosto. E ser reconhecido como alguém bom no que faz em qualquer área. Então eu tento ser um bom amigo, eu tento ser um bom filho, um dia serei um bom marido, serei um bom pai, serei um bom compositor, um bom churrasqueiro, mas eu quero colocar meu nome na história fazendo coisas que levem as pessoas que eu gosto para um caminho bom. E eu gosto de ser brasileiro, por mais que eu fale muito mal dos vícios brasileiros, a comida brasileira é legal, rodar pelo Brasil é legal, nossa música é legal, o interior do Brasil é uma coisa sensacional. Então a gente tem que ser uma droga? Não. Então, em grande medida, qualquer contribuição que eu dê para melhorar, que possa ser uma música, um pensamento, qualquer coisa vai me deixar feliz. O que a gente não te perguntou que você gostaria de responder ou de falar? Eu acho que vocês foram muito bem, a gente discutiu praticamente tudo hoje. A gente discutiu realmente as coisas mais diversas. Eu acho que eu tô feliz, tô satisfeito. Assim, eu acho que a gente discutiu bastante, acho que as pessoas puderam conhecer uma coisa muito inusitada hoje. Acho que essa foi... As pessoas assistiram o episódio inteiro, viram de um violeiro tocando no evento. Mas, enfim, eu guardo aí pra vocês, acho que me senti bem representado pelo que a gente fez hoje. O que você falaria pro cara que não tá convencido ainda do Renan? Olhando pra cá, fala pra ele, especial assim, né? O cara que não foi com a sua. Procura algo melhor, de verdade. Já que você não foi na minha, vai ser difícil achar. Bem difícil, bem difícil, bem difícil. E aí, quando você perceber, olhe com um pouco mais de carinho, não sobre
o Renan, mas olha para o que eu fiz e para o que meu grupo fez. Veja as propostas, leia os livros, veja as revistas, veja a construção. Porque um homem tem que ser julgado pela sua obra e não eventualmente por questúnculas de personalidade. Personalidade é algo pequeno diante da obra do homem. Então, faça esse treinamento aí, talvez dê certo. E talvez você me reencontre no final. Maravilha. Fechado. Obrigado. Fechamos mais uma, hein? Obrigado. Fechamos a sabatina, que é... Maravilhoso, agora tem um show, né? Tem show. Agora tem o... Ainda tem show. Mas vocês vão no show, né? Não, vamos, Sim, vamos lá, claro. vamos lá. Fechar com chave de ouro às 24. Aí, chegamos. Agora é a hora de 9 horas da noite aí, ó. Pra quem 24 horas é isso aí, ó. Saímos de casa às 6h30, 9 horas da noite, tamo aí, vambora. E a parte final. Parte final. Menos político e mais artista agora. Cara, que é o seguinte, se você me perguntasse assim, Hernani, há um ano, você já pensou que você vai estar num evento de política, sei lá, numa festa com a galera da política do MBL, eu ia te falar assim, nunca. Aqui estamos, às vezes a vida é assim. Pois carrega um pouquinho de... Hamburgão. E assim nós vamos fechar a noite, hamburgão, chapa tá ali, ó. também. Tá bonito, tá bonito. E mais um, né, Brunão? Completo, Mais um. entregue. Mais um. Espero que vocês tenham gostado. A gente está aprimorando a nossa técnica também. Não somos especialistas não somos nem jornalistas, a verdade é essa. Nós viemos aqui com o objetivo de te mostrar o por trás do candidato, a pessoa. A gente espera realmente que você tenha conhecido melhor o Renan hoje e que você conheça os próximos pré-candidatos que a gente vai entrevistar. E Agradecer eles que receberam a gente aqui Super mesmo bem. fora de casa, que eles estão fazendo na correria e a gente conseguiu gravar tudo, foram super disponíveis. E agora esperamos pelos próximos pré-candidatos. Esperem pelos próximos. se inscrevam no canal, dê o like aqui. Like é muito importante para esse vídeo andar para as pessoas, o YouTube Compartilhem. sugerir, compartilhem também. E deem feedbacks, porque a gente já melhorou várias coisas do primeiro episódio que vocês colocaram. Vocês vão perceber, quem está acompanhando a série vai ver essa evolução e a gente vê vocês no Espero próximo ver aí. no próximo. Valeu, vamos nessa. Tchau, tchau. Valeu.